Bem, olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estudo. Estamos aqui estudando o módulo Os Evangelhos, tá? Aqui no nosso ITG, Instituto Bíblico Graça. Essa aqui vai ser a nossa quinta aula aqui do nosso módulo, tá? E nós estamos olhando um breve panorama dos livros dos 4 evangelhos, tá? Então, se você recorda, nós já fizemos um panorama do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus na última aula, tá? Então, se você ainda não assistiu aí os vídeos dessas aulas, é só procurar lá no nosso canal ou aqui no aplicativo aqui do nosso módulo, ou pedir aí, solicitar que nós enviamos o link para você, tá bom? Então, nós vamos hoje fazer um breve panorama do Evangelho de Lucas, tá? Assim como nós já fizemos do Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui alguns pontos, só para nós termos ideia. Claro que em outras aulas mais para frente, a gente vai entrar realmente no Evangelho, mas aqui é como se fosse um tira-gosto, assim, para você ir entendendo algumas coisas desse Evangelho, dos Evangelhos aí, tá bom? Então, como eu sempre falo, saber essas informações, saber esse panorama dos evangelhos, é importante para nós entendermos as escrituras. Então, não só os evangelhos, como eu falo, mas todos os livros da Bíblia, né? Todos os 66 livros da Bíblia, é bom nós termos um panorama realmente do livro, né? Entender quem é o seu autor, entender mais ou menos a data, entender o propósito do livro, por que ele foi escrito, porque quando a gente ouve uma pregação ou um estudo que é baseado, no nosso caso aqui no Evangelho de Lucas, tá? A gente tem aquele panorama já na mente, isso ajuda e muito. Infelizmente, muitas pregações e até estudos mesmo não levam em consideração o contexto realmente do livro, tá? Então, é por isso que eu sempre falo, é importante realmente nós sabermos, entendermos um pouco sobre o panorama, o contexto do livro que estamos estudando, ok? Bem, o Evangelho segundo Lucas, tá? Então, olha só, o Evangelho de Lucas, antes de olhar aqui a autoria, o estilo, a data e tudo mais, algumas informações aqui logo para nós entendermos, tá? A primeira delas é que o Lucas aqui, ele não era um dos 12 apóstolos, tá? Então, assim como Marcos não era apóstolo também, nós vimos isso já, Lucas também não era um dos 12 apóstolos, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Então, muitos erram realmente em relação a isso, né? Então, só para lembrar, dos 4 evangelistas, dos 4 que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente 2 eram apóstolos, tá? No caso, Mateus e João. Marcos não era apóstolo, nós vimos isso, já aprendemos e vimos quem é aquele Marcos, né, que escreveu o Evangelho, era o João Marcos, lá das viagens missionárias de Paulo. E esse Lucas aqui, na realidade, ele não era apóstolo e não era nem judeu, tá? Então, provavelmente ele era da Síria, tá? Provavelmente da cidade de Antioquia, tá? Muitos concordam com isso. Então, ele era um gentil, tá? Então, ele não era apóstolo
e ele não era judeu, tá? Então, ele era um gentil aqui, tá? Então, ele sendo um gentil, então você já vai sabendo que o seu evangelho, ele escreve para gentios, tá? Ele escreve para gentios. Então, por exemplo, só lembrando aqui, né? Marcos escreveu para os romanos, o Evangelho de Marcos foi para os romanos, ele escreveu no estilo romano e para os romanos. Mateus, ele escreve para os judeus, para os hebreus, tá? Então, então ele escreve no estilo hebreu. No caso de Lucas aqui, ele vai escrever para os gentios, ou para os gregos, tá? Então, gregos aqui é o sinônimo para gentil, tá? Então, grego ou gentil, você entende. Então, é por isso que quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ler da perspectiva de um gentil escrevendo para um gentil, tá? Então, ele não vai mencionar a questão de profecias, ele não, como Mateus fez, que era importante para os judeus, ele não vai mencionar coisas de lei, coisas de cerimônias, como Mateus faz, porque isso era importante para os judeus. Então, ele vai escrever para um gentio. Então, ele vai apresentar Jesus como um homem ideal. E o que acontece? As histórias, as parábolas, né, os milagres que Lucas vai escolher para colocar no seu evangelho são parábolas que apresentam Jesus como esse homem, né, esse homem-deus, ou esse filho do homem, aí, tá? Então, é isso que você deve logo ter em mente quem é esse Lucas aqui, tá? Onde é que aparece esse Lucas? O Lucas, ele provavelmente se converteu depois da morte, da ressurreição de Jesus, tá? Lá em Antioquia. Você lembra que a igreja chegou em Antioquia, né? Lá depois da perseguição com Estevão, em Atos 7, né? Samaria e tudo mais. E aí saiu lá da terra da Palestina, chegou lá na Síria, né? E Antioquia, né? E Antioquia foi a igreja de Antioquia, que estava em Antioquia, foi a igreja das missões de Paulo, das viagens missionárias de Paulo. Lucas, ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias, tá? Não todo o tempo, mas ele aparece nas viagens missionárias a partir do capítulo 16, se eu não estou enganado, tá? Quando ele começa a usar o termo nós. Então, nós embarcamos, nós fomos, né? Nós fizemos. Então, ele se inclui na viagem. Então, ele começou a fazer parte da equipe lá pelo meio da viagem missionária lá com Paulo. Então Lucas, ele era um discípulo de Paulo, se tornou um discípulo de Paulo. Então, muitas informações do Evangelho que ele vai escrever, ele vai pegar de Paulo, né? Paulo vai passar muita informação para ele vai pegar informações do Evangelho de Marcos, que já havia sido escrito, e do Evangelho de Mateus. Além disso, ele vai fazer uma investigação, como nós vamos ver, uma acurada investigação sobre os eventos, tá? Então, muito das coisas que nós sabemos sobre a vida de Jesus, o nascimento dele e outros detalhes, a questão de que ele nasceu na manjedoura, a questão dos pais de Jesus, né, José e Maria, chegando lá para o censo, toda essa parte histórica, Lucas é quem nos apresenta, tá? Então, Lucas, ele era um historiador, tá? Então, isso contribuiu para a escrita do seu evangelho. Além disso, nós sabemos que Lucas, ele passou algum tempo na Palestina.
Então, como o período era bem curto dos eventos da vida de Jesus, então, com certeza, ele encontrou com pessoas que estavam vivas ainda, que presenciaram os eventos lá da vida de Jesus. Então, ele pôde entrevistar essas pessoas, né? E, com certeza, alguns dos próprios apóstolos, né? Os que ainda não haviam sido mortos, porque você lembra que no momento que ele vai escrever, vamos ver um pouco sobre a data, mas a perseguição já estava começando com a igreja, né? Então, você lembra que nós falamos um pouco sobre isso, né? E em 64, Nero, era o imperador de Roma, era o Nero, ele, após colocar fogo em Roma, ele acusa os cristãos, né? E aí começa a perseguição. E aí, a partir do ano de 64, os cristãos, né, a igreja, não os judeus, não o judaísmo, mas o cristianismo, a igreja, eles são perseguidos pelo Império Romano. E aí, aquelas histórias de cristãos sendo jogados na arena para o leão comer, lá no Coliseu de Roma, né? E aí você lembra que em 64, Nero começa essa perseguição. Em 66, há uma rebelião dos judeus, e essa rebelião ela é destruída pelos romanos, né, e vai culminar no ano 70 com a destruição do templo, né, de Jerusalém pelos romanos, tá? E aí o general Tito já não era Nero, Nero já estava morto, mas já era o imperador Vespasiano, tá? Mas a coisa estava bem feia lá, tá? Outra coisa que nós sabemos sobre o Evangelho de Lucas é que ele escreve também para um homem chamado Teófilo. Provavelmente era um romano, era um gentil, né? Romano era um gentil, e provavelmente esse Teófilo se converteu e Lucas quis apresentar a pessoa de Jesus, contar toda a história, né? Fazer uma espécie de discipulado com esse Teófilo, né? Para que ele realmente pudesse conhecer toda a história, tá? Então, alguns acham, você sabe que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos também, tá? Então, na época era um volume só, o Evangelho e Atos, tá? Por isso que é a obra Lucas Atos, tá? Então, alguns acham que quando ele escreveu Lucas, o Teófilo estava no processo, né, de se converter, e já em Atos ele já era alguém convertido. Mas, enfim, isso é providência de Deus realmente para nós também. Tá? Então, essas informações aí são importantes para nós entendermos o Evangelho. Então, o Evangelho de Lucas é o Evangelho assim, mais humano, se eu posso colocar dessa maneira, né, onde apresenta Jesus como homem, né? Marcos apresenta Jesus como um servo, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, Lucas apresenta Jesus como homem ideal, né, como filho do homem, tá? Então, esse panorama aí para nós entrarmos aqui no livro, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a questão do estilo literário, tá? O estilo literário, que é o estilo que Lucas escreve o seu evangelho. Outro detalhe sobre Lucas também é que ele era um médico, tá? Sabemos disso, ele era um médico, então Lucas era alguém de posição, era alguém instruído, tá? Era alguém realmente culto, né? Era alguém que conhecia, que era estudado, como a gente fala aí, tá? Então, o estilo literário que ele vai usar é o estilo de um médico, é o estilo de alguém realmente culto, né? Então, a linguagem dele é fácil, né? Se você pede
para um médico escrever uma determinada história sobre algum acontecimento, então você vai perceber que a escrita dele, né, pelo fato de ele ter estudado, de ele conhecer vocabulários, né, aí é diferente se você pedir para uma pessoa de menos instruída, como um pescador, como Pedro, que era pescador, ele não vai usar um vocabulário mais requintado, mais culto, tá? Então, essas coisas são interessantes para nós sabermos, tá? Então, falando aqui do estilo literário de Lucas, diz o seguinte: a facilidade do autor do terceiro evangelho no uso do idioma grego, sugere que era um gentil, ok? Ou um judeu helenista. Então, olha só, é claro que ele está falando aqui, quando a gente fala estilo literário, né? É claro que quando você lê a palavra, a Bíblia, vai estar no português, né? Mas você sabe que ele não escreveu no português, né? O Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, que era a língua do Império, tá? Do Império Romano. Então tenha isso em mente, né? Então o fato, né, a facilidade com que o autor do Evangelho de Lucas, do terceiro Evangelho, tem com o idioma grego, né? Já é uma prova de que alguém, né, o seu autor, ele era um gentio. Agora, você sabe que esse termo gentil é quem não era usado, né, quem não era judeu era um gentil. Aí ele falou, ou ele era um gentil, ou ele era um judeu helenista, tá? O que era um judeu helenista? Helenista é a questão da cultura grega, né? Então, o judeu, quando ele assumia a questão da cultura grega, ou ele nascia fora da terra da Palestina, ele era chamado de helenista, tá? Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas alguns acham que Lucas, ele era um judeu, mas ele era um judeu helenista, tá? Assim como provavelmente Paulo era um helenista também, né? Paulo nasceu na cidade de Tarso, era fora da terra da Palestina. Ele era um judeu, mas ele nasceu fora da terra, então ele era um helenista. Então é diferente de Pedro, dos outros que nasceram lá na Palestina, né? Que eram realmente judeus. Mas essa posição de que Lucas era um judeu helenista não é tão aceita, tá? É mais provável que realmente o Lucas fosse um gentil mesmo, não fosse judeu, ou seja, que os pais dele, a mãe e o pai, eram gentios, e daí ele nasceu realmente gentil, tá? Mas afeito ao idioma grego que a maioria dos judeus teria sido. Bem, enfim, o seu estilo, a gente quer saber sobre o estilo, o seu estilo, juntamente com o estilo do autor de Hebreus, é o mais refinado de todo o Novo Testamento. Então, veja bem aqui, tá? O estilo do autor do Evangelho de Lucas, tá? A escrita é um estilo assim bem rebuscado, tá? É um padrão assim bem culto mesmo. Então, o mesmo estilo de escrita a gente encontra na Epístola de Hebreus. O autor de Hebreus ele usa um estilo também de alta qualidade. É por isso que alguns acham que Lucas seria um forte candidato a ser o autor de Hebreus. Então, lembra que Hebreus, o autor ele é desconhecido. Tem vários candidatos para ser o autor de Hebreus, tá? Os três mais fortes candidatos claro, Paulo, muitos dizem que é Paulo,
é provável que não tenha sido Paulo, porque o estilo das cartas de Paulo é muito diferente do estilo de Hebreus. Alguns acham que foi Barnabé que escreveu o Evangelho já, o livro de Hebreus, tá? E um outro candidato muito forte é o Lucas, tá? Porque o estilo que Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é um estilo muito parecido com a escrita de Hebreus. Mas, como não se há a certeza, não se tem a certeza, então a gente sempre fala, o autor de Hebreus, ele é desconhecido. Pode ser Paulo, pode ser Barnabé, ou pode ser Lucas, alguns acham que pode ter sido Apolo, e aí tem vários candidatos lá, tá? Então, ele é desconhecido, né? Tanto é que onde é que é a localização, agora a gente estuda isso em Panorama do Novo Testamento, tá? Mas quando vocês estudarem Panorama do Novo Testamento, você vai ver que a organização dos livros do Novo Testamento, Hebreus, ele está onde? Ele está no final das epístolas de Paulo e antes das epístolas gerais. Então, você sabe que Paulo ele escreveu 13 epístolas, de Romanos até Filemon. Então, quando termina Filemon, o próximo livro é Hebreus. Então, por que eles fizeram isso? Como eles não sabiam quem é o autor de Hebreus, então vamos colocar Hebreus aqui no final, e aí se um dia a gente ter certeza que que é realmente Paulo que escreveu, ele já está certinho ali na ordem, tá? Então é por isso que ele está, Hebreus é o livro que está lá depois das epístolas paulinas, tá? Mas é muito parecido, então não é para afirmar, tá? Aqui, a única coisa que a gente está falando aqui é que o estilo de Lucas, ele é muito parecido com o estilo do autor de Hebreus, tá? É um estilo bem refinado, é um médico realmente escrevendo, tá? As exceções têm lugar quando parece que ele seguia fontes informativas semíticas, orais ou escritas, ou então quando adotava um estilo semítico grego, para que soasse como grego bíblico da Septuaginta. Então, tem várias coisas aqui, mas o que ele está querendo dizer é que em algumas partes da sua escrita, né, percebe-se que ele desce um pouco o nível, né, de um médico para que realmente as pessoas entendessem. Então, isso é quando ele pega fontes semíticas, quer dizer, ali da região dos judeus e tudo mais, né, ou orais ou escrita, né, e aí ele, tipo assim, ele quer deixar esses textos um pouco no padrão da Septuaginta. A Septuaginta, você sabe o que é a Septuaginta. A gente estuda também isso lá em Panorama. Então, o que foi a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento que estava em hebraico para o grego, tá? Então, Septuaginta vem de 70, foram 70 anciãos, né? Aí, rabinos, né? Que pegaram o Antigo Testamento, que estava em hebraico, e traduziram para o grego, o Antigo Testamento, não é o Novo Testamento. Septuaginta não tem a ver com o Novo Testamento, Septuaginta tem a ver com o Antigo Testamento, tá? Até porque o Novo Testamento já foi escrito em grego, tá? Ok? Então, ele só está falando aqui que em algumas partes do seu evangelho, ele desce um pouco o nível, né? Para que realmente ficasse ali bem parecido, né, com os textos da Septuaginta, da tradução da Septuaginta. Enfim, mas o que é importante nós sabermos essa questão do estilo literário é que o estilo literário, o estilo de escrita do Evangelho de Lucas e de Atos também é um estilo rebuscado, é um estilo de um médico escrevendo, tá? É o texto de um médico, ok? É diferente, por exemplo, de Mateus, né?
Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? Também conhecia, né? Mas, por exemplo, se você pegar o escrito de Lucas, os escritos de Lucas, e comparar com os escritos de Pedro, por exemplo, você vê nitidamente. Agora, eu estou falando isso na questão do grego, não é na questão do português. Português você não vê a diferença, né? Mas a questão do grego, o estilo, a maneira, os argumentos, como são formados. Porque Pedro, você sabe, ele é um pescador, né? E pescador você sabe, não tem estudo muito elevado e tudo mais, não conhece muito, o vocabulário é bem escasso, né? E tudo mais. Então, é nesse sentido que a gente fala a questão do estilo refinado, né? É o estilo mais refinado de todo o Novo Testamento, tá? Por exemplo, João também era um pescador, né? Aí dos mais ou menos 8 ou 9 escritores do Novo Testamento, então, Lucas era o estilo mais refinado, aí, tá bom? Então, só para você ter essa ideia. E quando a gente for ler o Evangelho de Lucas, você percebe isso, tá? Até mesmo no português dá para você perceber que era alguém bem instruído aí, né, em relação à escrita, tá? Bem, sobre a autoria, nós já falamos bastante coisa, mas vamos ver algumas outras informações, tá? O terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos forçosamente saíram da pena aqui como fosse a caneta, né, de um mesmo autor, porquanto começam ambos com uma dedicatória a Teófilo, além de compartilharem de interesses comuns de um só estilo de redação, tá? Então, isso nós já sabemos, né, que tanto Lucas, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, eles são obras de um mesmo autor, né, de um mesmo autor. E até porque os dois começam, né, com essa dedicatória a esse Teófilo, né. Interessante o nome Teófilo, né, porque ele era um gentil, mas Theo significa Deus, né, e filho significa amigo, né. Então, o nome Teófilo significa amigo de Deus, tá? Mas ele era um gentil, né? Então, fica claro, né, que é um gentil que está escrevendo para um outro gentil. Outro, sim, o livro de Atos faz alusão ao primeiro livro. Então, se nós formos ler Atos, capítulo 1, versículo 1, logo o primeiro versículo, nós vamos ver que ele já faz referência ao primeiro livro, ao primeiro volume, tá? Então, vamos ler essa referência, Atos 1:1. Então, olhando aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1, ele já escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, já é uma referência ao Evangelho de Marcos. Então, escrevi, quer dizer, o Lucas falando, né, o primeiro livro aqui é o Evangelho de Lucas, tá? Ó Teófilo, então, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, isso é uma referência ao Evangelho de Lucas. Então, nós sabemos, então, que Lucas ele foi escrito antes do livro de Atos, tá? E visto que o terceiro evangelho e o livro de Atos devem ter vindo do mesmo autor, deduzimos a autoria lucana de Lucas Atos, do fato de ter sido ele o único dos companheiros de viagem de Paulo que poderia ter escrito as seções nós, no livro de Atos, tá? Então, isso é interessante, aquilo que eu falei, né, que
aquelas seções que nós encontramos no livro de Atos, né? Onde ele diz nós embarcamos, nós partimos, nós chegamos. Então, é uma indicação que dos companheiros de Paulo, não poderia ser Timóteo, não poderia ser os outros lá, só Lucas realmente se encaixa. Agora, é claro, isso tem todo um estudo por trás e tudo mais, em relação a isso, tá? Então, toda vez que, quando você lê o livro de Atos, e você encontra essa expressão, a partir do capítulo 16 de Atos, na verdade, quando diz nós embarcamos, esse nós é porque Lucas, que é o autor, estava junto lá, em alguns momentos. Não era todo o tempo que Lucas estava na viagem com Paulo, mas quando ele coloca nós, é porque ele estava lá, naquele episódio, tá? Todos os demais personagens estão excluídos por terem sido mencionados na terceira pessoa do livro de Atos, ou devido à impossibilidade de harmonizar seus movimentos geográficos em consonância com as seções nós mencionadas. Você está falando que autor de... É porque funciona assim. Sabes que esse nós é o autor do livro. Então, o mesmo autor do livro de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, porque ele colocou, escreveu o primeiro livro, tá? Então, são confirmações aí para sabermos que realmente é Lucas que é o autor dos dois, né? Tanto do Evangelho como do livro de Atos. Outro, sim, as antigas tradições confirmam a autoria lucana. Então, além dessa questão do nós, da seção e tudo mais, né, que tem aí, as tradições também ali, as antigas tradições, quer dizer, aqueles que viveram próximos da época do primeiro século, eles sempre falavam, sempre mencionaram que Lucas era o seu autor, tá? Que o Lucas era o autor do Evangelho e do livro de Atos. O propósito da escrita foi o de mostrar a certeza histórica do Evangelho de Cristo. Então, isso é interessante, tá? Todo livro, todo Evangelho dos quatro, todo livro da Bíblia tem um propósito. O propósito porque ele foi escrito, tá? Então, você vê que Lucas, sendo um historiador, ele quis mostrar, né, a questão dos acontecimentos históricos, né, para comprovar que Jesus realmente ele existiu dentro da história. E isso é interessante, porque tem grupos que creem que Jesus não existiu, né, que Jesus foi uma invenção, foi um personagem, né, lá que existiu, mas inventado, né. Então, Lucas, sendo historiador, o que ele faz? Ele coloca eventos da história em relação a Jesus. Então, não há como negar a questão de que o Jesus histórico existiu, né? Não foi uma invenção. Tá? Lucas se dirige a uma audiência gentílica, como nós falamos, tá? Quer dizer, os destinatários do evangelho de Lucas são os gentios, são gregos, são gentios, e dedica sua obra, claro, ao Teófilo, tá? Então, a audiência, quer dizer, os destinatários, aqueles que vão ouvir, ler o livro, receber o livro, o evangelho, são gentios, tá? E, claro, quem vai receber o livro mesmo, quem recebeu foi o Teófilo, tá? Mas a ideia era que fosse passado realmente para os gentios também. Ele está interessado em estabelecer a inocência política de Jesus sob as leis romanas. Isso a gente percebe ao ler o Evangelho de Lucas, tá? Em relação a essa questão política dos romanos e tudo mais. A gente não vê Jesus se envolvendo nessas coisas, tá? Então, ele coloca dessa maneira. Ele procura mostrar que o Evangelho ele é universal, que Jesus derrubar as barreiras existentes entre judeus e gentios,
e inaugura uma comunidade de âmbito mundial no qual as antigas desigualdades entre escravos e libertos, entre homens e mulheres, não existem mais. Isso é interessante no Evangelho de Lucas, porque Lucas ele vai escolher milagres, histórias de Jesus, onde mostra Jesus curando gentios. Jesus, você percebe isso, né? No Evangelho, Jesus curando a mulher sírio-fenícia, quer dizer, não era judia, outros aí, então mostra, né, como Jesus, ele passa essa barreira cultural dos gentios. Já você não vê muito isso no Evangelho de Mateus, tá? Porque Mateus, lembra, ele está escrevendo para o cabeçudo judeu, né? E aí, judeu, você sabe que ele não aceita o gentil lá como povo, né? Só que Lucas, ele mostra Jesus comendo, bebendo lá com os pecadores e tudo mais, tá? Então, ele vai muito por esse lado, tá? Ele não demonstrou o interesse judaico pelas profecias messiânicas cumpridas com o mesmo grau de intensidade que o fez Mateus, tá? Então, como nós estudamos ali o Evangelho de Mateus, não vimos o panorama na última aula, você vê que Mateus está escrevendo para o judeu. Então, Mateus ele pega pesado na questão das profecias, porque Mateus queria mostrar para o judeu que toda profecia em relação ao Messias e os judeus esperavam se cumpriram em Cristo. Se cumpriram em Cristo, porque ele queria mostrar para o judeu que aquele Jesus que nasceu em Belém, que se criou em Nazaré, que foi morto lá em Jerusalém, era o Messias, porque toda a profecia se cumpriu. No caso de Lucas, aqui, como ele está escrevendo para gentil, então ele até que fala alguma coisa, mas o grau de intensidade, como diz aqui, não é tão forte como o de Mateus, tá? E também modificou expressões peculiares judaicas, a fim de que seus leitores gentios pudessem compreender melhor o que lessem, tá? Então, algumas vezes, no Evangelho de Lucas, né, expressões que eram judaicas, que o gentio não ia entender, então ele modifica, dá uma melhorada, né, para que realmente o gentio pudesse entender aquilo lá, né? Então, ele não é que ele mudou as escrituras, não, é que coloca, né, expressões que um gentil podia entender aquilo que ele estava escrevendo lá, tá? Também, Lucas muito provavelmente era um gentil, já falamos isso, pelo menos um judeu helenista. Eu realmente não gosto dessa... Deixei aqui só para você saber que alguns acham isso, que ele era um judeu helenista, né? Para mim, ele era realmente um gentil puro, né? Podendo ter se convertido em Antioquia da Síria, tá? Então, a terra dele, a Antioquia, então, você lembra que Antioquia não ficava na Palestina, tá? Antioquia já ficava lá ao norte da Palestina, já no país, vamos colocar assim, da Síria, tá? Então, Antioquia era uma cidade da Síria, tá? Então, atualmente Lucas era de lá. Seu nome é de origem grega, claro, se ele era um gentil, tá? Então, Lucas é um nome de origem gentia, de origem grega, tá? Ele apresenta Jesus como o filho de homem, o filho do homem, e dirige a sua obra aos gregos, ok? Para ele, Jesus é o homem ideal, com toda a beleza e perfeição. Sua humanidade é sem participação no pecado, tá? Então, como ele apresenta Jesus como um homem perfeito, tá? Então, por isso que ele quem fala de todo o processo do nascimento de Jesus, de tudo mais, né? Nascimento virginal de Jesus, ele mostra que Jesus nasceu como um homem, mas sem pecado. Não houve a participação humana na concepção, tá? Maria ficou
achou-se grávida pelo Espírito Santo, tá? Então, ele deixa bem claro isso lá na sua narrativa. Assim fazendo, Lucas mostra que o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não, tá? Cristo, segundo Adão, venceu as tentações e desfez as obras do diabo. O que fala a 1 João 3,8, no caso aqui é João, não é Lucas que está falando. Vamos ler 1 João 3,8. Então, 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem escreveu isso aqui foi João, tá? Então, Cristo, segundo Adão, venceu as tentações e desfez as obras do diabo, tá? Lucas citou ensinos de Jesus sobre gentios, você vê muito isso, como eu falei, no Evangelho de Lucas, muitas coisas que Jesus fez com os gentios, porque ele queria chamar a atenção dos gentios, pois escreveu para os gentios. Ele mostra que Jesus salva judeus e gregos, ou seja, os gentios. Então, ele deixa bem claro, né, que a salvação é para os judeus e também para os gentios. Então, por isso que nós vemos muito a questão de gentios sendo salvos, né? Aí, Lucas foi discípulo de Paulo, tá? Então, você lembra lá, Marcos foi discípulo de Pedro, né? No caso, Lucas foi discípulo de Paulo, né? E era o apóstolo aos gentios. Então, olha só, né? O quanto de informação que ele teve para escrever o seu evangelho. Ele estava bebendo na fonte da pessoa que foi enviado para ser apóstolo aos gentios. No caso, Paulo, né? Este evangelho é o mais amplo e mais minucioso, pois o seu autor fez acurada investigação, isso a gente vê no capítulo 1, versículo 3, antes de escrever, tá? Então, Lucas, sendo um historiador também, ele faz essa investigação acurada, né, para escrever o seu evangelho. Então, esse é um panorama sobre a questão de Lucas, sobre essa questão do autor, tá? E aí, para a gente concluir, a questão um pouco de data, só para nós termos uma noção, lembra que data sempre é um assunto bem complicado em relação a isso, tá? Mas só para a gente termos uma noção de quando foi que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, tá? Já sabemos que ele foi escrito antes de Atos, tá? Ao se tentar determinar a data de autoria, muitas coisas são levadas em consideração. Por exemplo, foi constatado que o Evangelho de Lucas forma o primeiro volume de Lucas Atos, tá? Então, isso nós já sabemos. Atos teve que ser composto em alguma época subsequente, quer dizer, depois, aos acontecimentos narrados de Atos 28. Então, Atos 28, você sabe, é o último capítulo de Atos, onde termina com Paulo preso em Roma. Tá? Então, Paulo fica preso em Roma por 2 anos. Tá? Então, se Lucas escreveu Atos, então, com certeza, a escrita de Atos tem que ter sido depois dos acontecimentos de Atos 28, é isso que ele está falando aqui, tá? O Evangelho foi escrito antes de Atos, como eu já disse, Atos 1 fala isso, né? Outro fator a ser considerado na determinação de uma data é o Evangelho de Marcos, tá? Agora, sabemos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Marcos estava em Roma com Pedro, e não sabemos se Pedro já estava preso ou não ali em Roma, mas se não estivesse, ele já ia ser preso. Então, o que acontece? Nós estabelecemos uma data para
para Marcos, ali entre 60 e 65, porque em 67 Pedro é morto. Então, Pedro é martirizado em Roma em 67. E Paulo também, né? 67, 68. Então, como Marcos escreveu o seu evangelho de Pedro, então, claro que Pedro teria que estar vivo para falar o seu evangelho, tá? Senão seria a questão espírita, né? Seria uma psicografia aí, né? Então, Mateus escreveu ali depois de Marcos e Lucas escreveu depois de Mateus. Então, mas assim, a data é bem próxima entre eles, tá? O que ele diz aqui? Se Marcos foi uma das fontes que Lucas consultou em seu evangelho, quer dizer, Lucas, ao escrever seu evangelho, pegou informações de Marcos, do evangelho de Marcos. Então, a datação de Marcos tem um apoio definitivo no terminus acuo do evangelho de Lucas. Quer dizer, que Lucas tem que ter escrito depois de Marcos, né? Se ele pegou a informação de Marcos, se, como muitos estudiosos acreditam, Marcos foi composto durante as perseguições neronianas, quer dizer, com Nero, então, a metade dos anos 60 seria a data antiga mais provável para Lucas. Então, assim, como eu disse, não dá para estabelecer uma data, mas a gente pode estabelecer um período, né? Um período. Aí, então, Lucas, ele foi escrito nesse tempo aí do ano 60, 65, por aí também, né? Até o ano 70, não pode passar do ano 70, porque aí foi a destruição de Jerusalém, e aí dá de errado, né? Então, é mais ou menos ali naquele período também, entre 60 e 65, ali, tá? Ali você tem que jogar um pouco a questão da data da escrita de Lucas, tá? Ok? Mas data sempre, não adianta você afirmar realmente aí, né, que foi no ano tal, né, mas sempre você tem aquela visão, aquele período ali mais ou menos, tá bom? Bem, então esse foi um breve panorama, um tira-gosto aí, só para a gente ter algumas informações do Evangelho de Marcos. Como eu falei, mais para frente nós vamos entrar um pouco mais no Evangelho, e aí essas informações já vão nos ajudar a compreender quando entrarmos no Evangelho mesmo, olhando alguns textos, olhando algumas coisas lá dentro do Evangelho, ok? Então, essa aqui foi a nossa quinta aula do módulo Os Evangelhos, e vimos um panorama do Evangelho de Lucas, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos ver um breve panorama também do Evangelho de João, ok? Então, que Deus possa nos abençoar e que tudo que fizermos seja realmente para a glória e para a honra do Senhor Jesus, tá bom? Deus nos abençoe.